Com certeza você fica se questionando como se formou o Brasil, como o território brasileiro, meu Brasil, Brasil brasileiro, ele se estruturou. Provavelmente isso é uma dúvida e isso é muito explicado por conta desse tratado aqui. Então se você quiser saber tudo sobre o Tratado de Madrid, fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que vai valer a pena. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala minha galera, é SOS História, professor Pedro Ricciolo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E hoje é importante, hein? Esse aqui é o tratado mais importante que nós vamos falar aqui sobre limitação de terras no território colonial brasileiro. Esse aqui é muito importante, assim como o Tratado de Tordesilhas, mas esse é muito importante, ó. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você saber quando os vídeos novos vão estar entrando pra você e, porra, deixa teu like aqui, né? Porque é totalmente gratuito. É gratuito esse conteúdo aqui pra você e você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Então já vai, deixa teu like aí, deixa teu like. Se você quiser tirar print desse quadro aqui, que você vai preenchendo comigo, como você pode ver, eu vou me abaixar aqui rapidinho, mas você já sabe, né? Produção, embrasa, produção, embrasa, produção, embrasa. Desde você não tente entender, ainda te amo. Perdi você, não tente entender, ainda te amo. Perdi você, sem razão. Galera, ó, chega de dançola pra você. Tratado de Madrid, de cara já vem conteúdo, hein? Quando ele ocorre? Em 1750. Olha aí, Tratado de Madrid, ele foi do ano de 1750. E esse tratado aqui ele é muito importante porque ele vai ser um dos principais tratados responsáveis por formar o território brasileiro. Beleza? Então, se você tem dúvida como o Brasil foi formado, esse tratado aqui ele é muito influente na formação do território brasileiro. Beleza, mas eu vou recapitular contigo algumas coisas que antecedem esse tratado. Você lembra que a gente já teve o Tratado de Tordesilhas, beleza? No Tratado de Tordesilhas, houve uma divisão diplomática de terras entre Portugal e Espanha do mundo. Tem até vídeo no canal sobre o Tratado de Tordesilhas, vou deixar até aqui na descrição do vídeo para você entender o contexto. Houve uma divisão territorial ali do mundo entre áreas de influência de Portugal e de Espanha, com uma forma que era muito comum naquela época se dividir, uma linha que dividia e repartia as regiões, beleza? Esse Tratado de Madrid, ele é diferente do Tratado de Tordesilhas, que era esse aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas, dividia dessa forma mais ou menos o mundo entre Portugal e Espanha e vai ali dar as primeiras ideias de como poderia e como seria o Brasil posteriormente. Então, esse Tratado de Madrid, volta para cá, ele vai ter ali participação, portanto, né, quem é que vai participar? São os dois países ibéricos, Portugal e Espanha, que vão negociar as divisões de terras, né, no Tratado de Madrid. Você lembra que já estava rolando uma série de questões ali, principalmente na região sul, né, do Brasil, por conta da colônia de Sacramento, que foi fundada ali em 1680, por Portugal, depois foi tomada pela Espanha, foi devolvida ali para Portugal no Tratado de Lisboa, depois foi tomada de novo, devolvida no segundo Tratado de Utrecht. Tudo isso já está na nossa playlist Os Tratados aqui, que está aqui para você, tá? E o que vai acontecer? Em 1750, ali no século XVIII, era necessário criar um tratado que pudesse refazer a ideia de divisão territorial. Gente, o Tratado de Tordesilhas ele é do século XV, final do século XV, 1494. Ou seja, gente, muita coisa mudou. Em 1750... já é tudo muito diferente. Eu tive União Ibérica e ó, eu tenho a inserção de bandeirantes. Olha como os bandeirantes eles estão entrando no território brasileiro. Olha como os bandeirantes estão entrando no território brasileiro. Olha como outras atividades também estão interiorizando. Ou seja, várias atividades que estavam ali no litoral, né, ou né, mais para o litoral, não tanto para o interior, na América Portuguesa, começam aos poucos a ir para o interior, se interiorizar. A gente tem mineração, jesuítas, drogas de sertão, pecuária, bandeirante. Todos esses são responsáveis por desrespeitar, de certa forma, as delimitações do Tratado de Tordesilhas.
Quando chega no século XVIII, Portugal e Espanha se reúnem e falam assim, cara, precisamos criar algo novo que defina ali uma nova delimitação de terras. Porque Portugal tinha interesse em áreas que estavam sendo supostamente ali dadas para a Espanha também tinha interesse em áreas que supostamente estavam sendo dadas para Portugal. E aí entra a maestria do diplomata português conhecido como Alexandre de Gusmão, quase que não saiu. O Alexandre de Gusmão, ele vai ser o grande responsável por dialogar e definir qual seria a ideia desse tratado. Primeiro, o Tratado de Madrid, ele vai anular o Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas cai por terra com o Tratado de Madrid em 1750. Beleza, mas o que vai ser decidido? O Alexandre de Gusmão, ele é muito perspicaz, ele é inteligente. Por quê? Porque no século XVIII, Portugal tinha muito mais conhecimento cartográfico do que a Espanha. Portugal era um território, era um país que conhecia muito mais do território brasileiro, tinha muita noção de mapa, de como estava ali a divisão do território brasileiro e tudo mais. E Portugal, por ter muito mais conhecimento cartográfico, sabia que tinha presença portuguesa ou de colonização portuguesa em muitas regiões que pertenciam à Espanha. Então o que o Alexandre de Gusmão vai fazer? Vamos propor a ideia de um tratado que, cara, mas de uma divisão baseada num princípio, em um princípio lá do Império Romano. Era um princípio provisório, tá? Quando lá no período romano eles queriam delimitar ou dividir uma terra, eles falavam assim, ó, quem é que está usando essa terra? Ah, é o Antônio que está usando essa terra. Então, como o Antônio está usando essa terra passa a ser do Antônio, mesmo que o Joaquim inicialmente fosse dono dela. Então, esse conceito é um conceito provisório que vai ser incorporado pelo Alexandre de Gusmão como um conceito definitivo no Tratado de Madrid, que é o conceito do uti possidetis, que é o quê? A posse pelo uso. Ou seja, o que vai ser definido no Tratado de Madrid, gente? Presta atenção no que está acontecendo. O Alexandre de Gusmão, ele sabe que Portugal está em muito mais territórios. Então o que ele vai propor? Olha, vamos definir o princípio da posse pelo uso. Todo o território usado por Portugal, usado na colonização ali por meio da interiorização, passaria a ser de Portugal. E todo o território usado pela Espanha passaria a ser da Espanha. Beleza. Ou seja, as delimitações de terras não vão ser mais por uma linha, mas sim pelo uso das terras ao longo desse processo de colonização. Olha só que coisa louca. E além disso, os acidentes geográficos também vão delimitando as terras. Então, basicamente, o Tratado de Madrid, ele deixa o Brasil assim, ó, desse jeito. Com exceção do Acre ali, né, de outras pequenas regiões, o Brasil fica do jeito que é. E Portugal amplia muito o seu território dentro da região ali de colonização da América Portuguesa. Olha só como Portugal ganha território dentro da colonização. Gente, é muita coisa. É muita coisa. E outra coisa, vai ser negociado uma troca de terras. Portugal vai ceder a colônia de Sacramento, essa aqui do mapa para você, ó, para a Espanha. Então a Espanha ficaria com a colônia de Sacramento. Aquela colônia de Sacramento que já estava sendo alvo de disputas há muito tempo, vai voltar a ser da Espanha. No caso, vai voltar não, né? Vai passar a ser da Espanha, porque inicialmente era de Portugal. O que vai acontecer? Por que Portugal abre mão dessa terra? Essa terra era muito interessante, era de muito interesse de Portugal, porque ficava ali nas margens da Bacia da Prata, fazendo ali, né, divisa ali com as margens de Buenos Aires, enfim, de uma região que era o vice-reino da Prata espanhol. E Portugal tinha muito interesse, principalmente na mineração que rolava ali naquela região, na chamada prata peruana, que era muito explorada, e até uma forma de Portugal acessar aquela prata peruana na região. Mas como a gente está em 1750, o ouro, a mineração brasileira, está se desenvolvendo em Minas Gerais. Então Portugal acredita que não seria tão necessário assim a prata peruana ou a exploração de prata de ouro em outras regiões que só no Brasil daria conta, o Portugal não precisaria de nada, o Brasil era autossuficiente por conta da exploração na região das Minas. Só que vai ocorrer a troca
em outra região. Ele vai ceder a colônia Sacramento e vai receber o quê? Uma região chamada de 7 povos das missões. Essa região dos 7 povos das missões passaria a ser de Portugal. Beleza? O que eram esses 7 povos das missões? É essa região aqui, ó, que fica no Rio Grande do Sul. Essa região no Rio Grande do Sul, ela vai conter ali 7 povos de missões jesuíticas que chegavam a ter ali cerca de 30 mil tribos guaranis na região. Olha só que loucura, cerca de 30 mil guaranis na região controlados por esses jesuítas. Ou seja, esses jesuítas eram espanhóis e estavam ali numa região que passa a pertencer a Portugal, portanto eles sairiam ou teriam que sair. Você que já tem um conhecimento sabe que eles não vão querer sair, isso vai desencadear uma guerra de 3 anos, as chamadas Guerras Guaraníticas, de 1753 a 1756. Galera, o que vai acontecer então? Por que Portugal está interessado na região dos 7 povos das missões? Era uma região que já era parte do sul, não era a totalidade do sul do Brasil, mas parte do sul, que já estava com Portugal, passa agora a incorporar os 7 povos das missões. Por que Portugal tem interesse nessa região? Porque possibilitaria a continuação do desenvolvimento da pecuária no sul do Brasil. Beleza? Acaba que isso não dá certo imediatamente, vai ter um outro tratado em 1761 de El Pardo que vai renunciar o Tratado de Madrid, e aí a gente vai ter diversas confusões chegando ao final lá em 1801. Mas isso cena para os próximos capítulos, para os próximos vídeos da nossa playlist Os Tratados. Beleza, minha galera? Ó, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, curte para você ajudar a gente a crescer cada vez mais. Muito conteúdo, hein? Muito conteúdo hoje, hein? Nesse Tratado de Madrid. Tamo junto, rumo à sua aprovação. E ó, produção, vem, produção, vem. Desde você, não tente entender.